Maria elevada ao céu, alegrem-se os coros dos anjos. Maria elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, o seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Terminados os seus dias aqui na terra, a Virgem Maria sobe aos céus, ressuscitada de corpo e alma. Corpo e alma. Hoje, a Igreja proclama o Evangelho do Magnificat, o canto de exultação da Virgem Maria. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus meu Salvador, porque hoje é o dia felicíssimo, é o dia mais feliz da Virgem Maria. É o dia em que ela finalmente encontrou tudo o que ela desejava. Sim, porque ela, subindo aos céus, entra na perfeita bem-aventurança. Nós a chamamos bem-aventurada Virgem Maria, feliz Virgem Maria, felicíssima Virgem Maria. Por quê? Porque ela está numa felicidade que é a maior felicidade alcançada por qualquer criatura. A felicidade de Maria no céu é maior do que todos os anjos,
e de todos os santos. Ela é a cheia de graça. A alegria de sabermos que a nossa mãe é felicíssima. Que filho não se alegra? Que filho não exulta? Que filho não se ergue na cadeira ao receber a notícia? Minha mãe está feliz de uma felicidade que não tem língua humana, não tem língua de anjo que consiga dizer. Cantar a felicidade de Maria nesse dia é uma missão impossível para nós. Quando nós chegarmos no céu, depois da felicidade de vermos a Santíssima Trindade e a humanidade gloriosa de Jesus, a nossa maior felicidade será dizer: minha mãe. E ver a felicidade de Maria. Você vai perguntar, padre, mas por que a igreja diz que Maria é tão feliz? Por que é que ela recebeu tantas graças que nenhuma outra criatura recebeu? Bom, precisamos, em primeiro lugar, olhar para aquilo que é a fonte de todos os privilégios da Virgem Maria. A grandeza de Maria está no fato de que Deus a escolheu desde toda a eternidade para ser aquela que iria gerar aqui na terra aquele que Deus gera lá no céu. Lá na eternidade, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Na eternidade, o Pai, Deus perfeitíssimo de amor, uma pessoa, desde toda a eternidade, sempre existiu. Ele gerou um filho. Esse filho sempre existiu. Porque o Pai sempre foi Pai de amor, que gerou um Filho eterno no qual está todo o seu amor. E o amor entre esse Pai e esse Filho tem um nome, o Espírito Santo. A nossa alegria lá no céu será ver a geração do Filho e a inspiração do Espírito Santo. Nós veremos a Santíssima Trindade, um só Deus, e nós veremos Jesus glorioso na Santíssima Trindade. Pois bem, por um desígnio de amor, uma coisa que não tem palavra humana que possa dizer, Deus decidiu, um decreto de sua bondade eterna, Ele decidiu vir a nós. Esse Deus inatingível, esse Deus que habita em luz inacessível, esse Deus que nos criou, mas ao qual nós não teríamos acesso se Ele não viesse até nós, num rebaixamento de amor, numa misericórdia inefável, Ele veio, Ele quis se fazer um de nós. E como Ele poderia ter vindo ao mundo? Bom, Deus é livre, Deus pode vir ao mundo como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, mas Ele, sabedoria infinita, escolheu uma mulher. Que digo, escolheu uma menina, uma virgem, uma moça, numa vila escondida da Galileia, Nazaré. E preparou-la preparou esta menina para ser a mãe de Deus. A mãe de Deus. Preparou desde a sua concepção imaculada. Quando São Joaquim e Santana, na intimidade própria do casal,
conceberam a Virgem Maria, quando a Virgem Maria começou a existir lá no ventre de Santana, naquele momento, Deus derramou sobre aquela criatura que começava a existir, no mesmo instante em que começava a existir, Deus derramou uma abundância de graça maior do que a graça que Ele já havia dado a todos os anjos, a todos os santos. Se juntarmos toda a graça, se nós juntarmos tudo aquilo que é a graça dos anjos e dos santos, não se compara à graça da Virgem Maria. Nós podemos fazer a comparação com as estrelas do céu e a lua. Todas as estrelas do céu são os anjos e os santos. Quando a lua cheia aparece, ela empalidece as estrelas. Claro que depois, quando o sol aparece, ele empalidece a lua, porque o sol é Jesus. Os protestantes têm uma impressão de que nós, ao honrarmos Maria, estamos fazendo alguma ofensa a Jesus. Mas não é verdade. A luz que vem da lua, ela é reflexo da luz do sol. O sol não fica com ciúmes da lua, porque sabe que aquela luz é dele. Então, a glória de Maria, podemos compará-la à glória da lua no céu, que empalidece todas as estrelas. O amor, a graça que Deus deu à alma da pequena Maria, no ventre de Santana, desde o primeiro instante, desde o primeiro momento de sua existência, foi desse tamanho. É por isso que o anjo Gabriel, quando veio a esse mundo, ele ficou admirado e fez o único elogio que saiu da boca de um anjo para um ser humano. Podem procurar as Sagradas Escrituras, vocês não vão encontrar isso. Todas as páginas da Sagrada Escritura, vocês jamais irão achar um anjo elogiando um ser humano. Mas Gabriel, ao chegar naquela humilde casa de Nazaré, viu em Maria um amor maior do que aquele amor que ele estava acostumado a ver nos serafins, nos querubins, nos tronos, lá no céu. Maior do que toda a corte celeste. E o anjo então se admira. Haire que charitomene. Ave cheia de graça. Gracia plena. Plena. Totalmente cheia de graça. A palavra tenta dizer e não diz, porque é muito mais. Meus queridos, e por que Deus agraciou tanto esta menina? Foi para aquele momento em que o anjo pede a ela o seu consentimento. Deus pediu a Maria o consentimento para ele entrar no mundo. Deus pediu a Nossa Senhora um sim, um faça-se, fiat voluntas tua. Eis aí. Deus entrou no mundo e quando ele veio, ele não veio para um lugar inóspito. Jesus não foi recebido neste mundo com bofetões e cusparadas. Jesus foi recebido nesse mundo por um jardim perfeitíssimo, o coração da Virgem Maria, a alma da Virgem Maria, o ventre da Virgem Maria. Jesus veio. Que mistério de amor, que Deus tenha criado para si um corpo no ventre da Virgem Maria, um corpo e uma alma.
e deu a ela a graça de poder alimentar esse corpo, de gerar esse corpo durante os 9 meses. Meus irmãos, aqui está a grandeza da Virgem Maria. Por causa da grandeza e da dignidade infinita, sim, dignidade infinita dela ser mãe de Deus, ela então recebe todos os seus privilégios. O seu filho, Deus, fez o possível para esconder esta grandeza de Maria dela mesma. Quando o anjo Gabriel, entendam a expressão, anjo não tem língua, mas quando o anjo Gabriel deu com a língua nos dentes e a chamou de cheia de graça, ela ficou perturbada. Porque embora ela fosse grandíssima, ela não se enxergava grande, por causa de sua humildade, o abismo de humildade do seu coração. E o anjo diz para ela que ela vai ser mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe do Filho de Deus. E ela não reage de forma soberba, como nós. Ela reage com toda a humildade diante daquilo. Ela vê que ela não é nada, que Deus é tudo, e diz: eis aqui a escrava. Eu não tenho vontade própria. A minha vontade é querer o que o meu Senhor quer. Um escravo não tem vontade própria. Um escravo não quer. É um outro que quer por ele. O meu querer não é meu. O meu querer é dele. Porque o meu amor não é meu. O meu amor é dele. Maria, desde a sua mais tenra infância, viu no seu coração que havia dentro dela um amor que não era dela. Maria, desde a mais tenra infância, viu que ela amava Deus com um amor que claramente estava muito acima de suas forças humanas. Era um amor divino, era um amor caridade, era amor agape, o amor que vem do próprio Deus, o Espírito Santo, dando a ela esse amor enorme. Maria amou, e amou Jesus até o extremo. Apesar de já ser tão grande e tão perfeitíssima, desde o primeiro momento do nascimento, Maria, sim, porque assim é toda criatura, Maria crescia. Sim, porque ainda se pode crescer. A criatura não é infinita, ela pode ser a maior de todas as criaturas, mas ainda tem lugar para crescer. E ela cresceu. E ela foi crescendo. Crescendo no amor. Crescendo até aquela explosão de amor doloroso aos pés da cruz. Amar Jesus. Meu filho padece, eu compadeço. Meu filho sofre a paixão, eu sofro a compaixão. E então, neste momento extraordinário de amor, o amor infinito de Cristo e o amor participativo de Maria aos pés da cruz, Ele nos deu a Virgem Maria como mãe. Foi Jesus quem quis. Jesus olhou ali no Calvário, viu o único padre ordenado que estava no Calvário, São João. Eis aí a tua mãe. Eis aí teu filho. Ser de Maria, pertencer a ela,
Dali para frente, nós, humanidade, estamos com a Virgem Maria que nos dá esta assistência especialíssima. Sim, porque Jesus sabia que em breve Ele estaria ressuscitado, ficaria somente 40 dias entre nós e subiria aos céus. Claro, de lá do céu, no 50º dia, Ele envia o Espírito Santo. Mas lá no cenáculo, enquanto os apóstolos pediam o Espírito Santo, já havia alguém que tinha o Espírito Santo. Aquela que tinha recebido o Espírito Santo na anunciação do anjo. O Espírito Santo virá sobre ti. Ela já tinha o que os apóstolos pediam para ter. Mesmo assim, em Pentecostes, Deus redobra a medida e abundantemente dá a ela as graças. E Jesus, que subiu aos céus, não levou a sua mãe. E por que não levou a sua mãe? Não levou a sua mãe porque Ele precisava que ela ficasse aqui na terra para rezar, para interceder pela igreja, porque o início da igreja foi bem difícil. O início da igreja eram somente 12 pobres homens da Galileia. O início da igreja tinha tudo para não dar certo. Era necessário que houvesse alguém com todo o amor, com toda a confiança, com toda a fé, com a fé mais luminosa que já existiu, ao lado dos apóstolos, para que ela intercedesse, ela merecesse com o seu amor, com todas as graças, ela merecesse as graças que a igreja precisava. Intercessão. A Virgem Maria intercedeu. Quando então a igreja já estava bem encaminhada, instalada no seu início, então Deus, que foi fazendo crescer no coração de Maria o amor, Deus então permitiu que aquele amor transbordasse. Se houvesse um médico para dar um atestado de óbito da Virgem Maria, a causa da morte deveria ser: morreu de amor. A Virgem Maria morreu de amor. Morreu porque não era mais possível amar mais do que aquilo. Transbordou. Morreu de amor. E nesse amor que sai de si, a Virgem Maria morre, é ressuscitada e levada aos céus. Sim, ela sobe aos céus. Não é ascensão, porque Jesus subiu com a sua própria força de Deus, sendo Ele Deus, é a assunção. Ela foi assumida por Deus. Ela foi recebida por Deus. Os anjos levaram a Virgem Maria em corpo e alma para junto de Deus. Hoje é o dia mais feliz da Virgem Maria. Hoje é o dia mais feliz de Nossa Mãe Santíssima. Hoje ela entra no céu e vê o que ela tinha crido, mas nunca tinha visto. Maria tinha fé que o seu filho era uma pessoa da Trindade. Maria viu que uma pessoa da Trindade é seu filho. Viu a humanidade gloriosa de Jesus no céu e num transporte de exultação e de amor. Maria entrou na glória de Deus. O que é entrar na glória de Deus? O que é Nossa Senhora da Glória? Entrar na glória de Deus significa que quem mais ama, conhece mais.
Como o amor da Virgem Maria foi o maior amor de todas as criaturas, como a caridade, o amor divino que estava no coração de Maria, era o maior amor de todas as criaturas, ela lá no céu consegue penetrar na glória de Deus mais profundamente do que todas as criaturas e conhecer Deus numa intimidade que as outras criaturas não alcançam. E aqui está a felicidade dela. Quem mais conhece, mais ama. Esse amor que nós temos por Deus aqui na terra será para nós o caminho para nós termos no céu maior glória. A glória da Virgem Maria, a alegria da Virgem Maria. No céu, quando nós estivermos lá, nós iremos ver a glória da Trindade, a glória de Jesus. E ficaremos espantados com a glória da Virgem Maria. E aqueles que são devotos de Nossa Senhora, devotos da Virgem Maria, receberão a graça de poder entrar e penetrar nos segredos de Deus através da Virgem Maria. Porque nós iremos participar de alguma forma daquilo que ela vê em Deus. Com aquele amor que só ela tem. Mas quem se consagra a ela, o amor dela é meu. A fé dela é minha. As dores dela são minhas, mas a glória dela também é minha. Ela é a minha mãe, a minha mãe. Todos nós podemos dizer isso, minha, a minha Santíssima Virgem, a minha mãe bondosa, alegre e feliz. Que nesse dia da Assunção da Virgem Maria, nós recebamos de Deus uma graça especial. Qual é a graça que nós podemos pedir entre tantas coisas? Peçamos a Deus um amor que nos desapegue desta terra. A Virgem Maria sobe aos céus, mas sobe aos céus porque é a força do amor que atrai. Ela é assumida pelo amor de Deus. É o amor, ela é atraída pelo céu como um ímã que atrai o ferro, porque o amor de Deus é esse amor dela que se junta ao amor de Deus, deixando para trás as coisas da terra, sem se esquecer de nós, é claro, que somos seus filhos, mas que nós possamos verdadeiramente receber essa graça. Você que luta com seus pecados, você que luta para se desapegar. Desapegar de quê? Da sua autoimagem, das suas preocupações, desapegar de bobagens vaidosas, desapegar de um cuidado excessivo com a própria saúde, um cuidado excessivo dos bens materiais, desapegar de quê? Um cuidado obsessivo pela própria família, pelas pessoas que você ama. Peça à Virgem Maria uma graça, a graça especialíssima de um amor tão grande que não está dividido. A Virgem Maria sobe aos céus como a esposa, a noiva que vai para o encontro do esposo desejado, deixando tudo para trás, alegre, com essa alegria. Uma esposa transpassada de amor não sobe ao altar preocupada, vou deixar meu quarto na casa dos meus pais, vou deixar papai e mamãe, e agora, e agora, e agora. Se ela está movida de amor, ela
se desapega de tudo e vai. Porque é o amor. Quando a gente fala de nós nos desapegarmos das coisas dessa terra, parece uma crueldade. Mas, Padre, eu vou me desapegar? Que horror! Por que Deus exige isso de mim? Deus não exige. Deus quer lhe dar um amor. E esse amor tem uma consequência, o desapego. Por quê? Se o amor atrai, quer dizer que ele leva. O amor eleva. O amor é assunção. O amor, como uma força arrebatadora, nos leva para o alto. E se nós estamos aqui, apegados às nossas quinquilharias, é porque o nosso amor é fraco. Nosso amor é pequeno. Nosso amor é débil. Então, como fazer? Nós precisamos de um amor maior. Precisamos de um amor que diz: vou. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Com grande amor, ir na direção de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é o felicíssimo dia em que a nossa mãe no céu encontra aquilo que ela mais desejava, o que o seu coração ardentemente anelava. Meus irmãos, que felicidade ver a felicidade da mãe. Que alegria ver essa felicidade. Alguns santos nos dizem que no dia de hoje, no dia da Assunção, milhões de almas saem do purgatório. Pela alegria de ver Maria entrar no céu e para festejar, milhões de almas são libertadas do purgatório e levadas para Deus no céu. Peçamos a Deus. Peçamos a Ele, que é bondade pura, que é o sumo bem, que nos atraia. E como a Virgem Maria, atraídos para o céu, usemos os bens passageiros e menores dessa terra com sabedoria para construir tesouros no céu.